Um cordial abraço para todo o nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube, né? Acesse Jonas Varela e acompanhe nosso programa. Estamos transmitindo aqui diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, 24 de outubro de 2011, na direção geral do nosso programa Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela, e ao nosso querido público um cordial abraço e os nossos agradecimentos pela sua atenção, pela sua audiência, pelo seu carinho. Está começando Varela Anual, o programa do Varela. E antes de iniciarmos o nosso programa, nós faremos as nossas indicações para o nosso querido público. Indicamos Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Lá você é uma celebridade, lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida, a clínica mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza. Lá você encontra melhores produtos, estrutura ampla e moderna, qualidade de serviços, atendimento VIP, localização privilegiada, profissionais conceituados, equipamentos de ponta. Mais de 500 serviços para homens e mulheres em um só lugar. Cabelo e maquiagem, texturização, escova progressiva, Poton Hair, escova de chocolate perolizada, redução de volume, cauterização molecular, plástica do cabelo, colorimetria, balaiagem, mega hair. Todos esses serviços no cabelo e maquiagem. Estética facial, limpeza de pele, sucção inconvencional, peelings, ouro, diamante, botox, preenchimentos, bioplastia, drenagem linfática pós-operatório, vinoterapia, rejuvenescimento, orquideoterapia, olheiras, todos esses serviços na estética facial. Medicina, estética e corporal, mantos 3, perda de medidas e celulite, termolipo, massagem redutora turbinada, intradermoterapia, corrente russa. Todos esses serviços na medicina estética e corporal. E mais, design de sobrancelha, maquiagem definitiva, depilação definitiva a laser, clareamento dental a laser, banhos especiais, moda Varela masculina e feminina, roupas e acessórios, a sala VIP, o dia do noivo e da noiva, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira, e os telefones 85 3224 0783, 3224 7018, acesse o site www.varelaestéticabeleza.com.br. Visa Credit Card, Visa Mastercard, American Express, com você. E no nosso programa de hoje nós faremos as explicações do livro dos Números, nos seus capítulos e versículos do livro dos Números. Hoje, no capítulo 23, versículo 1 a 12. Capítulo 23, versículo 1 a 12. É na obediência a Deus que surge verdadeiro discernimento. O povo que luta para conquistar a liberdade e a vida é sempre abençoado por Deus. Quem iria amaldiçoar um povo no qual se realiza a promessa feita a Abraão? Conforme Gênesis capítulo 13, versículo 16 e capítulo 28, versículo 14. Números, capítulo 23, versículos 13 a 26. Um povo que luta pela liberdade e pela vida não comete crime nenhum. Pelo contrário, luta para que o projeto de Deus se realize na história. Ir contra esse povo é querer lutar contra o próprio Deus. Capítulo 23, versículo 27, capítulo 24, versículo 13. Quem poderá desafiar um povo que luta para realizar o projeto de Deus? Ele é abençoado e conseguirá a vitória sobre os inimigos. O rei a que se alude no versículo 7 é provavelmente Saul, vitorioso contra os amalecitas. Conforme 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8. Números, capítulo 24, versículo 14 a 25. O texto primitivo mostrava
estrela a chegada de grupos marginalizados que iriam construir uma nova sociedade. Mais tarde, a estrela passou a indicar o rei Davi, visto como o ideal da autoridade política, pois ele libertou o povo dos inimigos e o reuniu para viver conforme a justiça e o direito. O Novo Testamento vê esse ideal realizado em Jesus Cristo, o descendente de Davi, conforme Mateus capítulo 2, versículo 2 a 7. Números capítulo 25, versículo 1 a 18. O perigo de um povo que luta para construir uma sociedade nova é cair na sedução da idolatria. Pode deixar-se levar por falsos absolutos que desviam da meta proposta, traindo o ideal da luta pela vida e liberdade. Números capítulo 26, versículo 1 a 65. A geração do Êxodo pereceu inteira por causa de sua incoerência e infidelidade. Afastou-se do projeto de libertação que constrói uma nova sociedade, conforme nota em Números capítulo 14, versículo 1 a 45. O presente recenseamento mostra que a nova geração se prepara para herdar a terra e reparti-la igualitariamente. Números 27, 1 a 11. Números capítulo 27, versículo 1 a 11. No antigo Israel, a herança passava de pai para filho. Com isso, se preocupava perpetuar o nome da família dentro do povo, mediante a posse da terra. A reivindicação das filhas de Salfaad introduz nos costumes relativos à herança uma novidade que passa a ser lei. As mulheres têm o direito de conservar a herança do pai, do mesmo modo como outros parentes próximos. Êxodo capítulo 27, versículo 12 a 23. Na transmissão do cargo de Moisés para Josué, notamos que o povo de Deus conta com líderes humanos que devem estar submissos à vontade de Deus. Aqui a vontade de Javé, é o nome com o qual o Senhor nosso Deus se revelou, é expressa através de sorteio feito com os urim. Eram provavelmente dois objetos de cor ou tamanho diferentes que os sacerdotes carregavam no bolso. A extração de um ou de outro, ao acaso, era uma forma de sorteio que podia responder às perguntas de modo positivo ou negativo. Livro dos Números, capítulo 28, versículo 1 a 30. Livro dos Números, capítulo 28, versículo 1 e capítulo 30, versículo 1. O texto é um acréscimo feito pelos sacerdotes após o exílio para regulamentar os sacrifícios no templo, conforme Levítico capítulo 1, versículo 7 e 23 e Ezequiel capítulo 45. Livro dos Números, capítulo 30, versículo 2 a 17. O voto e a promessa são modos espontâneos de fazer alguma coisa além do que é prescrito pela lei. Note-se a diferença entre a legislação que atinge o homem, versículo 3, e a outra que atinge a mulher, versículos 4 a 16. Numa sociedade patriarcal, a mulher está sempre subordinada ao pai ou marido. Números capítulo 31, versículo 1 a 24. Sobre a lei do extermínio ou anátema, conforme Números capítulo 21, versículo 1 a 3, e nota sobre o caso de Fegor, conforme Números capítulo 25, versículo 1 a 18, e notas. O texto redigido após o exílio recorda as normas de guerra santa para mostrar o perigo de Israel perder a própria identidade
através de matrimônios mistos. Números capítulo 31, versículo 25 a 54. O texto salienta a partilha dos bens conquistados, a parte reservada para Javé, é o nome com o qual o Senhor nosso Deus se revelou, é uma lembrança contínua de que Ele é o líder do povo e aquele que concede os bens da vida. Livro dos Números, capítulo 32, versículo 1 a 42. A ocupação de terras pelos israelitas na Transjordânia é um fato historicamente complicado. O texto quer salientar a solidariedade entre os diversos grupos. Ninguém pode ficar acomodado enquanto todos não tiverem encontrado o seu lugar para morar e viver dignamente. Livro dos Números, capítulo 33, versículo 1 a 49. A lista procura conservar na memória do povo de Deus os lugares por onde os hebreus passaram no deserto antes de alcançar a terra prometida. Relembrar esses lugares significa reavivar as vitórias e derrotas e a coragem e infidelidades que ativaram ou retardaram a realização do projeto libertador de Javé, o nome com o qual o Senhor nosso Deus se revelou. Essa recordação ajuda a corrigir os erros passados e incentiva a coragem nessa etapa final da caminhada. Livro dos Números, capítulo 33, versículos 50 a 56. A terra dada por Deus deve ser purificada de qualquer culto idolátrico que poderia manter uma sociedade baseada na injustiça e desigualdade. O texto salienta que a terra é dom de Deus e deverá ser repartida igualitariamente entre todos. Livro dos Números, capítulo 34, versículos 1 a 15. A delimitação geográfica da terra prometida parece estar aqui ligada ao sistema político ideal das tribos. A demarcação das fronteiras não coincide com o auge do Império de Salomão e critica o expansionismo e a desigualdade características dessa época. Também não aceita a redução do território israelita por ocasião das invasões estrangeiras. Provavelmente por trás dessa delimitação geográfica há uma crítica a dois fatores que destruíram o sistema igualitário e fraterno: a política interna de Salomão e a dominação estrangeira. Capítulo 34 do Livro dos Números, versículos 16 a 29. Na coordenação da partilha e escolha dos chefes de tribos indica que é necessária a participação de todos os grupos interessados para que não haja decisões arbitrárias e impositivas. Com isso se procura evitar qualquer injustiça na distribuição da terra. Aqui nós concluímos, nós fizemos aqui os comentários, as explicações do Livro dos Números, e nós voltaremos no nosso próximo programa a partir do capítulo 35, versículo 1 a 8, né, do Livro dos Números. Nós voltaremos com as explicações desse capítulo 35, versículo 1 a 8. Viu? 35, 1 a 8. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós, o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar
a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. A Montanha, Roberto Carlos. Tudo de bom, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.